Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco da Docum TV. O programa esse tem hoje como convidado o doutor André Gustavo, criminalista de destaque na nossa cidade e que agora, né, teve um destaque também na capital, né, ao defender o goleiro Bruno. Doutor André, primeiro bloco, o senhor tratou aí, né, da sua trajetória acadêmica, profissional, e agora, sim, a sociedade, de um modo geral, tem curiosidades a respeito desse caso. Então, qual foi o ponto forte, na sua opinião, da defesa e qual foi o ponto forte da acusação? Ok. Eu vou só, doutor, fazer só uma consideração. O júri foi realizado em Contagem. Farei parte do raciocínio. Mas é importante esse destaque. Cidade de Contagem. Então, o que acontece? Vamos começar com o suposto ponto forte da acusação primeiro aí, para mim fazer minha defesa. Não é segredo para ninguém que a imprensa vem dando um enfoque muito grande no caso do Bruno, né? O Bruno é um goleiro, ainda é goleiro, não é ex-goleiro, ele é goleiro, só não é mais do time do Flamengo, mas foi goleiro do time do Flamengo, que é um time, realmente, tem que admitir, apesar de ser vascaíno, mas com a maior torcida do Brasil. Então, ele era uma pessoa muito querida, né, por milhares de torcedores apaixonados. Então, a partir desse momento, onde começou a surgir os indícios aí que a Elisa estaria morta, que o Bruno poderia estar envolvido, a imprensa já fechou o cerco em cima do Bruno e, desde então, o Bruno está preso já há mais de 2 anos, quase 3 anos, e já são 3 anos, praticamente, de reportagens duras, críticas duras em cima do Bruno e dos demais envolvidos. Então, doutor Oscar, a gente acredita que, infelizmente, já começou o júri já com o Bruno praticamente condenado. A imprensa, então, foi... A imprensa condenou o Bruno. Teve um papel fundamental. Fundamental. Então, se o senhor veja bem, os jurados são pessoas comuns, pessoas da sociedade, tendo acesso, lógico, a essa alta carga de informação, né? A imprensa despejando em todo mundo, os jurados também, claro, algumas informações, muitas vezes informações que não refletiam a verdade nem a realidade dos fatos. Até então, o Bruno também nunca tinha se pronunciado especificamente com relação ao desaparecimento e morte da Elisa, nem nos seus interrogatórios, tudo segundo consta nos autos. E somente a imprensa divulgando aquilo a bel prazer. Então, isso o promotor, doutor Henrique, não é bobo, soube explorar muito bem essa mídia, essa imprensa. Tanto é, doutor, que, se não me falha a mente, na quarta-feira ele exibiu um vídeo para os jurados, e, obviamente toda a plateia que estava acompanhando o julgamento, com mais de quase 2 horas só de reportagens com relação ao caso do Bruno, onde veio repórteres policiais dando a opinião, a entrevista do Fantástico, do Jorge. Essa entrevista especificamente, ela teve um papel, né, preponderante ali durante o plenário? Olha só, não deveria. Até porque o próprio promotor, no Fantástico, na oportunidade, ele chamou o Jorge, até então era menor à época dos fatos, hoje já é maior, de mentiroso. Porém, o Jorge era uma testemunha da acusação. Mas quem, a princípio, delatou todo o caso foi o Jorge. Né? Contou para o tio dele já, antes mesmo de ir na polícia, já gravou uma entrevista com a Rádio Tatiaia do Rio de Janeiro, e onde a imprensa, primeiramente, então, veio a ter informação antes mesmo da polícia. O depoimento do Jorge, sim, com certeza, de certa forma, prejudicou. Mas foram vários depoimentos que o Jorge deu, então foi muito contraditório o depoimento dele. Mas, num contexto geral, a imprensa foi o ponto forte da acusação. Ela se pautou muito na imprensa, na repercussão, como é que os jurados vão ter coragem de sair daquele julgamento ali e absolver o júri, se a mídia, a imprensa, estava todo mundo já esperando a condenação. O problema é que isso veio tudo ao contrário da prova dos autos. Porque, respondendo agora a pergunta do senhor com relação ao ponto forte da defesa, né, o ponto forte da acusação foi a mídia, que já pré-condenou o Bruno. Agora, a defesa, a gente tentou desqualificar e descaracterizar qualquer suposta prova nos autos com relação à participação do Bruno. Em qual sentido? Ninguém conseguiu colocar o Bruno na cena do crime. Não tinha como, mas o promotor no começo começou a sustentar isso. Então a defesa conseguiu, através do doutor Lúcio Adolfo, que fez a sustentação oral, conseguiu desqualificar esse princípio de prova aí, que o Bruno estaria na cena do crime. O promotor
apelou e começou a colocar a figura do Bruno como se fosse um traficante da região de Esmeraldas, Ribeirão das Neves, região do Bruno ali. Não tem nada disso no processo, um depoimento vago lá de uma testemunha, lá de um outro presidiário, falando com relação ao Macarrão, poderia estar fazendo parte do tráfico. Conseguiu primeiro queimar a imagem do Bruno como traficante, para falar que é uma pessoa ruim. E a defesa também conseguiu desqualificar essa acusação, essa tese de acusação, porque nada veio nos autos com relação a Bruno ser traficante. Depois veio a acusação tentando impor ao Bruno como mandante do crime. A defesa também trabalhou arduamente nessa tarefa, difícil missão, de tentar provar que o Bruno não foi mandante do crime. Até porque o Bruno, ele confessou parcialmente os fatos no seguinte sentido, a omissão. Ele falou que ele sabia que a Elisa tinha sido morta, não que ela ia ser morta. Então, a acusação quis colocar ele como mandante do crime. Até porque ninguém no processo não tem nenhuma prova nesse sentido. A expectativa, né, da defesa em relação à pena era uma pena menor ou era uma pena, ou podia, né, cogitava-se uma pena maior? Sim. Que foi? Então, só para finalizar o raciocínio anterior, o ponto forte da defesa foi tentar provar a fragilidade das provas. Para você ter uma ideia como é que esse processo estava, mais de 100 páginas do processo foi extraviado, simplesmente sumiu. Então, como é que você leva alguém em julgamento também sem está faltando, né, peças importantes que poderiam ser ali no processo ali. Então, o ponto forte da defesa foi desmoralizar a acusação e desqualificar essas supostas provas aí encontradas ao Bruno. Com relação à pergunta do senhor... Com relação à expectativa da pena. A defesa ela esperava, obviamente, a absolvição do Bruno, claro, ou, na pior das hipóteses, uma outra tese de defesa, que foi a tese de participação de menor importância do goleiro Bruno, no caso. Porque a única participação dele em si seria a omissão. Ele falou também que ele foi favorecido, infelizmente, com a morte da Elisa aí. Ele falou que acredita também que ela tenha sido morta, embora ninguém sabe por quem e nem onde esteja, né, o corpo dela de fato. Mas então a defesa esperava a absolvição, tanto é que nesse critério ficou 4-3. Nós perdemos por um votinho só, 4-3, né, para acusação. E nessa segunda tese também, que foram outras teses, mas as duas teses principais, a participação de menor importância, também ficou 4-3. Então, o que acontece? A gente acredita que se a mídia não tivesse dado tanto ênfase, tivesse já pré-condenado o Bruno ali, a gente teria conseguido um resultado melhor. Mas embora a gente não considere que foi um resultado ruim não, porque foi 4-3. Mas no ato da sentença, o doutor Lúcio Adolfo já interpôs ali o recurso de apelação, onde na sexta-feira passada já foram apresentadas as razões do recurso. Ok. A gente vai continuar com o assunto, mas a gente vai ter que fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco pela DOCO TV volta já.